Então, hoje temos aqui em um gol um desafio. Fez sucesso quando a gente fez sobre a copinha, muita gente pediu para a gente seguir nisso, a gente estava pensando aqui em como continuar e temos de novo um tier list, dessa vez para falar de craques em mercados alternativos no mundo do futebol. Os Eldorados da bola. Né? A gente vai pegar aqui hoje um desafio para entender um pouquinho desse movimento migratório. Começou lá com o Cristiano Ronaldo, que está levando vários craques para a Arábia Saudita, para entender esse Benzema, Kanté, Firmino, Brozovic, como eles vão performar por essas ligas, ou o que a gente pode esperar deles. Como vamos fazer isso? A gente vai pegar carona nesse movimento migratório para falar de outros jogadores que jogaram em outras grandes ligas, né? Especialmente China e Estados Unidos. A gente dividiu aqui 28 nomes, claro que tinham muitos outros mais, mas nós escolhemos 28 que nós achávamos ali os mais proeminentes para a gente debater um pouquinho disso aqui. Estão aqui hoje comigo Eduardo Massa, Rodrigo Debrum, que vão ser aí os nossos curadores para escolher onde os jogadores encaixam aí em cada uma dessas 5 níveis do tier list. Para quem não conhece, o mais baixo jogou lá, ou seja, a gente nem lembra desse jogador por lá, férias remuneradas, uma brincadeirinha aí, que seria um nível um pouco acima, né, do jogou lá, burocrático, aquele nível mediano, fez a diferença para os jogadores que foram bem, e GOAT, os que realmente foram craques e entregaram de tudo que tinham de melhor para essas ligas. Vamos lá, Eduardo. Olá, Paulo. Primeiro, eu quero deixar claro aqui que há uma diferença entre China e Arábia Saudita e a MLS nos Estados Unidos, né? A China colocou dinheiro sem a expectativa de ter retorno financeiro e a Arábia Saudita começa a fazer o mesmo. Eu acho que até há uma diferença entre a Arábia e China, que o futebol na Arábia é um pouco mais forte, né? Tem um mercado um pouquinho, tem jogadores melhores da Arábia, né? E além do dinheiro. E a China não tinha lá grande tradição no futebol. Já a MLS tenta ser lucrativa e tem aquela questão dos designated players, que são jogadores que são mais caros, que normalmente eles pegam aquelas estrelas mais próximas da aposentadoria e investem um bom dinheiro nelas, né? Então acho que isso faz diferença e a gente vai ver ao longo desse programa aqui a diferença também nos nomes, né? A MLS tem sempre nomes mais em fim de carreira, já a China com muito dinheiro às vezes conseguia trazer uns jogadores ainda no auge, né? Acho que é bem por aí, sim. Acho que a diferença também dos Estados Unidos é que o marketing deles é muito forte, né? Então tem esse lado, essa apelação também pro marketing, que é uma coisa que a Arábia Saudita acho que ainda engatinha nesse sentido, né? Beleza, sem mais delongas, vamos lá. A gente está ordenado aqui, está misturado entre jogador que jogou na China, Estados Unidos, não tem uma ordem, não necessariamente começamos pela China ou pelos Estados Unidos, está tudo misturado e nós começamos pelo Anelka. Anelka que, para quem não se lembra, jogou na China. Onde vocês elencam aí Nicolas Anelka? Olha, o Anelka, para quem não lembra, ele recusou o PSG para ir para a China, né? Então parecia que ele estava cheio de vontade de jogar lá, mas não deu certo, viu? Não deu nada certo, ele ainda tentou ajudar, fez parte da comissão técnica e tudo, mas acho que a maior parte das pessoas mal lembra que ele jogou lá. Rodrigo? Eu lembro que ele jogou lá, mas para mim é férias. Tirou umas férias boas lá. Rodrigo, você jogou lá, Rodrigo, férias remuneradas. Gente, a Anelka jogou meia temporada na China, 24 jogos, 3 gols. Eu também não lembrava não, eu vou de jogar lá, porque sinceramente isso aí foi só na pesquisa nossa para lembrar que o Anelka jogou na China. Agora vamos com Gareth Bale, jogou agora na última temporada da Major League Soccer. Esse é fácil pra mim, pelo menos. Veio, viu, venceu. Fez a diferença. Jogou muito pouco, mas foi lá, fez o gol do título e o que costumou fazer na carreira, que é fazer a diferença tanto em campo quanto no golfe, né? Exato. Não, pra mim o Bale foi tirar férias, mas eu pensei numa analogia aqui, que muita gente quando viaja pra fora do país aproveita pra jogar na loteria e muitas vezes ganha. Um amigo meu veio aqui uma vez, ganhou e falou, vou jogar uma raspadinha aqui, quem sabe eu ganho alguma coisa, fazer uma fé. Pra mim o Bale foi isso, ele foi reserva em 11 dos 13 jogos dele, acabou que fez o gol do título, mas pra mim nessa vez foi o acaso. Pra mim o Bale tirou férias, muito bem remuneradas. O acaso tá sempre a favor do Bale, né? Pode até ser. No Real Madrid ele pra mim era decisivo, os Estados Unidos pra mim foi um acaso ele fazer esse gol. Vocês estão me colocando sempre aqui pra fazer esse voto de Minerva, né?
Vamos lá, dessa vez eu concordo com o Eduardo, ele afinal fez a diferença, mas no todo acho que foram férias remuneradas ali, né? Ele mal jogou, fez o gol do título, mas realmente o Bale, para ter feito, ele ganhou o título. O que a gente vai ver aqui que grande parte desses jogadores que jogaram nos Estados Unidos nada, não ganharam. Mas acho que não tem como a gente falar que fez a diferença para a liga, principalmente. Acho que ele não entregou. E isso ele fez a diferença para o clube dele. Mas vamos seguindo aí, vamos tocar o barco, que tem muita gente pra gente falar. Agora, David Beckham. Quer começar agora? Pode ser. Para mim, o Beckham fez a diferença, tanto no marketing que ele leva, para onde ele pisa, ele leva o marketing dele. Mas foi bicampeão, ajudou nessa popularização aí do futebol nos Estados Unidos. Então, para mim, o Beckham é um jogador que fez a diferença. Para mim, eu fico até curioso, surpreendido. Para mim, ele é o GOAT. Ali na MLS, ele é a imagem da MLS, né? E ele não foi só a imagem pelo marketing, como você disse, ele jogou bem e deu também, títulos. Sim. Então, ele é um jogador fundamental para a história do futebol dos Estados Unidos, para mim. E agora ainda é dono. Nessa lista, GOAT. Agora ainda faz a diferença trazendo trazer o Messi. Ainda levou o Messi. Continua fazendo. Para mim, ele é GOAT. Eu vou acabar que eu troco o que eu tinha apontado aqui, pra mim é GOAT também. Muito bem. Agora nossos convidados começam a concordar e facilitam a minha vida, mas pra mim também seria GOAT. O Beckham ganhou 2 vezes a Major League Soccer nesse meio período. Pra quem não se lembra, ele saiu 2 vezes pra jogar no Milan e também depois no Paris Saint-Germain, se não estou enganado. Agora vamos lá, um jogador que jogou nas 2 ligas, então por isso a gente colocou ele aqui como um intermédio, uma transição de Didier Drogba. O Drogba, inclusive, jogou nos Estados Unidos, ele jogou a Major League Soccer, mas jogou a Major League Soccer no Canadá, pelo Montreal Impact, e depois jogou nos Estados Unidos, pelo Phoenix, mas o Phoenix não disputa a Major League Soccer. Drogba, onde vocês colocam o Drogba nessa história? Drogba é um caso curioso, porque ele... Na China teve lá de passagem, os jogos que fez até não foi mal, mas teve lá muito de passagem, de férias mesmo. Nos Estados Unidos eu já acho que ele foi bastante relevante, né? Eu colocaria ali, difícil essa pra mim, burocrático, pra ficar no meio termo. Eu acho que ele fez a diferença em muitos momentos, então eu fico ali entre fez a diferença e foi burocrático, principalmente pela passagem na China, que foi muito breve, né? Eu coloquei fez a diferença, mas é mais pelos números mesmo. Pelo impacto que ele teve nas equipes dele, apesar de ter sido muito curto na China, foram 9 gols em 11 jogos, eu coloquei fez a diferença. Fez a diferença. Eduardo também estava ali pelo fez a diferença, então acho que fica justo fez a diferença pro Drogba, nosso antigo craque do Chelsea. Agora, Steven Gerrard, ídolo máximo do Liverpool. Como que o Gerrard foi pra gente lá na Major League Soccer? Me contem vocês. Como foi? Não sei. Por mim, jogou lá. Obviamente eu lembro, mas eu li até uma notícia, eu estava pesquisando como é que foi o Gerrard lá, e dizia assim, Gerrard foi um melhor turista do que jogador nos Estados Unidos. Ele foi para lá só pelo estilo de vida e mais nada. Eu acho que o Gerrard não fez nada de relevante lá. É uma passagem extremamente esquecível de fim de carreira. É isso, depois daquela pressão da vida toda no Liverpool, enfim, foi ali pro mercado fácil para ele, para aposentar bem, ganhar bem. Eu tava também bem na dúvida entre um e o outro, mas como ele tava perto da aposentadoria, férias, para mim foi férias remuneradas. Eu já tinha me antecipado e já tinha colocado no Jogo Lá depois do... Achei que você ia até falar isso também, mas desculpa lá, já tá ali no Jogo Lá. Vamos lá agora pra Hamsik. Hamsik que jogou, foi nos Estados Unidos ou foi na China? Foi na China, né? Foi na China. Hamsik. Esse também tá no limiar ali entre férias e jogou lá. Eu só lembrava que ele jogou lá porque ele passou um bom tempo, né? Foram 2 temporadas. Mas não apresentou absolutamente nada. Foi uma decepção. A equipe dele, acho que um ano terminou em 9º e o outro, tipo, 11º. Pra mim, férias remuneradas. Pra mim também. Ele até tentou, acho, mas já o nível dele caiu muito. Foi lá mais de férias do que pra fazer a diferença. Agora um outro ídolo máximo, né? Estamos falando aí de um dos grandes craques do século XXI, Thierry Henry. Jogou no New York Red Bull, né, depois de ter feito história pelo Arsenal. O Henry é engraçado, porque eu, por preferência pessoal, nunca achei o Henry um cracaço,
como Que as pessoas isso. viam. Exato. Polêmica. Então, Comenta aí se você acha que o é, Henry não foi esse cracaço e se você concorda com o nosso Eduardo Massa. Superestimado. eu ou acho não. que a maioria não concorda. E eu acho que ele fez a diferença, ele jogou sempre muito bem nos Estados Unidos. É verdade que ele não conseguiu levar o time dele a ser campeão, se não me engano, né? Foi semifinalista duas Mas vezes. né? ele, além de um símbolo fora de campo, ele jogou muito bem, fez muitos gols, muitas assistências, sempre teve lá em destaque. Pra mim, fez a diferença também. Até depois virou treinador nos Estados Unidos também. Também, exato. Henry, 135 jogos, 52 gols, mas foi mais um desses vários que jogaram aí nos Estados Unidos que não saíram com o título. Henry fez a diferença, segundo aqui nossa avaliação. Agora eu vou para um brasileiro, Hernanes. Como que o Hernanes jogou lá na China? Vamos lá. Hernanes, eu coloquei aqui burocrático. Eles foram quarto colocados em um ano. Era uma equipe que tinha Lavezzi, Gervinho, o Aloysio, o nosso boi bandido, que depois virou chinês. Mas ele nessas passagens aí, nessas indas e vindas que ele ia pra China, depois ele voltou pro São Paulo, depois China, depois São Paulo de volta, né? Ele já era um jogador decadente. Essa passagem pra mim foi burocrática, não chega a ser assim uma coisa vexatória, mas apenas burocrática. Eu discordo. Pra mim, Hernanes foi um fracasso total, foi lá de férias, não queria estar lá, queria voltar pro São Paulo. É daqueles jogadores que foi pra lá com a cabeça em outro lugar, sabe? Ele custou 8 milhões de euros. Pra China era bastante grana para um jogador em fim de carreira ainda, né? Já veterano. Então foi um investimento muito alto para o jogador que entregou praticamente nada e praticamente não jogou mesmo, né? Ele fez 20 jogos lá. Ele teve muitas lesões, já tinha começado a entrar na fase das lesões. Então é um jogador que não queria estar lá, para mim, em férias. Eu assumo que eu achava que o Hernanes tinha jogado mais no futebol chinês. Eu fiquei surpreso quando a gente fez a curadoria e veio que só foram esses 20 jogos. Sem ter pesquisado, eu diria que foi burocrático, mas depois do que eu vi, eu acho que umas férias remuneradas pode ser justo para fazer esse desempate. Eu vou colocar aqui o Hernanes nas férias remuneradas, mas eu quero saber quem foi burocrático, porque por enquanto ninguém entrou ali na meiuca. Ou pelo jeito, ou vai bem ou vai mal. E agora vamos falar de Hulk, do Atlético Mineiro. 4 temporadas e meia no futebol chinês, 145 jogos, 77 gols, 2 títulos e uma artilharia para o nosso Hulk. Eu acho que aqui eu vou causar uma polêmica, hein? Para mim, eu vou causar polêmica porque para mim ele foi uma transferência recorde, foram quase 60 milhões de euros, né? Na época era muita grana mesmo. Ele é um jogador que fez a diferença, mas para mim não é GOAT, ele não causou o impacto que causou, por exemplo, um Beckham, e outros jogadores que ainda vamos ver nessa lista aí, em termos de títulos e de números e de tudo. Eu acho que foi um jogador que fez a diferença, foi sempre muito útil lá, mas eu ponho nesse segundo escalão. Para mim ele não tá no primeiro. Para mim na China só tem um jogador que foi melhor que ele, mas eu acho que o Hulk ainda entraria em GOAT. Eu não tenho como não colocar o nosso Hulk, o Hulk é como GOAT. O Hulk na minha concepção desses 28 que a gente escolheu aqui, tá ali entre os, entre os 5 melhores, talvez, que jogaram por lá. 2 títulos, uma artilharia. Vou fazer o voto de Minerva aqui agora, concordando com o nosso Rodrigo, colocando o nosso Hulk em primeiro lugar. Tá com a camisa do Galo aí? Não, isso aqui é Inglaterra. Pô. Não, ali na foto. Hulk, tá. Hulk, tá ali. Isso é trabalho do nosso Nelson Pereira. Muito obrigado, Nelson, por ter feito aí os nossos jogadorzinhos aqui pra gente elencar na nossa tier list. Agora vamos parar de brincadeira, gente. Vamos falar de Zlatan Ibrahimovic. Como que o Ibra jogou lá na Major League Soccer? Pra mim é fácil também. O Ibra é GOAT onde ele passa, né? Ele mesmo já disse, pra mim o Ibra é GOAT. 58 jogos, 53 gols, é GOAT. Vocês descem muito nível vocês põem aí o nível do GOAT muito, muito abaixo. Pra mim fez a diferença porque ele fez muitos gols, mas não ganhou nada, né? Então é isso, pra mim fez a diferença. Tá aí de novo pra eu desempatar, né? Eu acho que, assim, ele tinha tudo pra ser o GOAT, né? 53 gols em 58 jogos.
Mas eu não vou falar que ele foi o GOAT, porque o GOAT foi o Vela. Ele disputava com o Vela, ele não conseguiu ser o artilheiro porque o Vela foi o artilheiro e o Vela foi o campeão. Então o Ibra, que chegou com muita marra, acabou sendo superado pelo Vela, que é um grande jogador também, mas continua sendo o Vela. É um né? bom argumento. MLS, É um bom argumento, Então fez a diferença. Agora o nosso Ricardo Isaacson, famigerado Kaká. Kaká, bom, você queria um burocrático, você achou o primeiro. Pra mim o Kaká foi burocrático, já também é outro jogador que estava em fim de carreira. Já foi também ali assolado por lesões, o clube dele, o Orlando, nunca chegou aos playoffs. Também era um clube novo nos Estados Unidos, né? O dono brasileiro, é um clube que estava em formação, mas pra mim também ele nem conseguia mais fazer muita diferença nessa altura. Então pra mim Kaká é burocrático. Ele foi assim, quase de férias, né? Foi lá, mas durante os intervalos das férias ele cumpria lá com seus compromissos profissionais. Pra mim, burocrático tá justo também. Ele não tem números ruins não, tá? Foram 25 gols em 77 jogos, mas não conseguiu esse desempenho que elevasse o Orlando City a Um jogador que foi melhor do qualquer mundo, outro né? patamar. Agora um outro inglês, vocês falaram aí tão mal do Gerrard, então eu quero saber aí que tem sempre aquela disputinha, né? Quem foi melhor, Lampard ou Gerrard? Então quem foi melhor, Lampard ou Gerrard, pelo menos na Major League Soccer? Ou foram iguais? Pra mim o Lampard foi um pouco melhor, férias remuneradas na mesma, mas fez lá seus gols, fez algumas boas exibições. Eu acho que o Lampard não passou lá muito tempo, nem estava assim tão feliz de estar lá, talvez. O Gerrard estava feliz, né, nas férias dele. Mas eu diria isso, que férias remuneradas. Pra mim, férias também. Férias também? Então temos férias para Lampard, pelo menos nessa disputa entre o que fizeram na Major League Soccer. Lampard ganha de Gerrard na avaliação de o gol. Eu prefiro o Gerrard, tá? Os números do Lampard também não foram ruins, tá? 15 gols em 31 jogos, mas ele fez parte de uma das maiores goleadas, a maior goleada, na verdade, já sofrida por um clube que pertence ao Grupo City. A segunda maior, inclusive, foi a sofrida pelo Bahia para o Sport. Vamos falar agora de Javier Mascherano. Mascherano jogou onde? Jogou na China, nos Estados Unidos? Vocês me contem. Mascherano jogou na China, eu até assisti alguma coisinha nessa época por conta de trabalho, enfim. O time dele nunca chegou longe na briga pelo campeonato, mas teve um ano que ele deu 6 assistências. Como o nível do campeonato era baixíssimo, o Mascherano, eu lembro de assistir jogos, ele avançava com a bola, chegava até lá na frente pra você ver o nível do campeonato chinês. Ele já tinha voltado a ser volante nesse momento? Porque ele saiu do Barcelona como zagueiro. Ele voltou pra China pra jogar como volante. Acho que foi isso que levou ele pra China até. Eu coloquei como burocrático, porque, enfim, o Mascherano nessa altura da carreira não fazia assim tanta diferença. Mas é isso. Foi burocrático. Eu acho que eu vou no burocrático também. Assim, talvez seja um pouco injusto, porque ele sobrava um pouco ali na posição dele, mas também ele não foi capaz de fazer aquela diferença, causar aquele impacto, né? Foi um bom jogador, fica ali entre fez a diferença e o burocrático. Vou de burocrático. Era inclusive isso que eu ia falar, né? É difícil para um jogador nessa posição a gente falar que ele foi melhor, né? Tem que fazer muita diferença para um volante, um jogador de defesa se destacar. Agora temos aqui Oscar, um dos poucos dessa lista aí, aliás o único talvez? Não, temos 2 dessa lista que ainda jogam nas ligas onde estamos falando, e o Oscar é um deles. O Oscar ainda está na China, já são... Quanto tempo de China que o Oscar tem? Me ajudem aí, Oscar. 6 temporadas e meia. 6 temporadas e meia. Oscar. Esse é difícil, hein? Pra mim é fácil, ele foi bem mais importante na China do que o Hulk. Ele é líder em assistência em várias temporadas, ele foi um dos poucos jogadores que saiu no auge da Premier League para ir para a China, então ele tem uma importância simbólica grande, ele é ídolo lá, ninguém quer que ele saia de lá, talvez tenha sido por anos o principal jogador, o que o Hulk exatamente não foi, por isso não botaria o GOAT. E então para mim, Oscar na China é GOAT. Para mim fez a diferença justamente para essa escolha de carreira. O jogador do Chelsea para a Liga Chinesa, para mim não tem muito valor, então para mim fez a diferença. Tá comigo aqui para fazer esse desempate.
Mas em números não tem muita diferença entre Hulk e Oscar, não, tá? Aliás... Um é meio campo, o outro é Não, atacante. sim, exatamente, né? É o que não tem aqui na minha colinha as assistências, mas foram 192 jogos, 57 gols. Ele tem menos gols em mais jogos do que o Hulk, no caso, mas ambos foram bicampeões por lá no futebol chinês. E como o Eduardo Massa disse, é ídolo máximo. E quando ele assinou era o maior salário do futebol, né? O Hulk também, Pra se mim não a me- diferença maior é na o conta Hulk era bancária recordista dele. também, não. O se Hulk não me engano, também era chegou a ser algo exato, similar. exato. Mas são dois casos bastante similares. E como são tão similares assim, eu vou manter uma linha coerente e vou colocar o Oscar em GOAT ao lado de Hulk. Agora temos aqui uma fotinho que causou certa confusão, que eu não tinha conseguido decifrar quem era essa pessoa, mas esse é o Alexandre Pato com a camisa do Vila Real, meus amigos. E com a camisa do Vila Real, mas o Pato jogou, na verdade, assim como o Drogba, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Alexandre Pato. Esse eu tive que fazer a média aqui pra chegar na nota do Pato. Porque assim, eu acho que ele... Na China ele foi muito bem, que ele passou lá, ele fez gol a rodo. Nos Estados Unidos, na MLS, ele teve muitas lesões, teve inclusive uma lesão grave de joelho. Chegou a atuar como meio-campista, ele não atuou sempre como atacante. E nos Estados Unidos passou batido. Talvez muita gente nem lembre que ele passou por lá. Então eu fiz uma média aqui, pra mim, se juntar as duas ligas, pra mim deu burocrático. Voto com o relator, como a carreira do Pato, burocrática. Eu concordo com vocês. Triste, mas verdade. Na China, muito, muito bem. 36 gols em 59 jogos. E na Major League Soccer, teve inclusive esse questionamento. O Pato agora está de volta ao São Paulo, né, gente? E chegou no São Paulo, o Pato vai performar bem, em que nível o Pato chega ou não. E eu vi muitas críticas à contratação e ao fato de questionamento dos números ruins dele nos Estados Unidos. Os números são ruins, são 4 gols em 32 jogos. Mas eu vi alguns análises de desempenho, alguns vídeos, e ele vinha jogando de camisa 10. Ele jogou no meio mesmo. E até para a gente falar de nível de futebol brasileiro, né? O Pato chegou e já está fazendo um bom papel no São Paulo. Então também não foi esse terror todo. O Pato é um talento, Unidos. né? É um talento. É um talento burocrático, infelizmente. Vamos aqui agora para um dos grandes nomes aí da história do futebol chinês. Estou falando de Paulinho. Paulinho, onde vocês colocam o... Esse pra mim é o mais fácil de corintiano? todos, de toda a lista aí. Pra mim o Paulinho é GOAT, sem dúvida nenhuma. 7 títulos, né, que eu tenho aqui. Depois eu fui lembrar, ele ainda conseguiu a proeza de sair do Guangzhou e ser contratado pelo Barcelona. Então pra mim, Paulinho é GOAT, não tenho zero dúvida. Acho que é o principal jogador da história do futebol chinês. Eu acho que ele se tornou em pouco tempo lá, pouco tempo relativamente, né, 4 anos e meio. Estava no auge, voando na China, fez a diferença o tempo todo. Pra mim, ele é que nem o Beckham, pra MLS. Acho que o Paulinho tá ali pra China também. Concordo plenamente. O Paulinho, gente, foi pra Copa do Mundo jogando na China. E aí, se a gente tinha aquele... eu tava falando aqui agora há pouco do argumento pro lado do Hulk, o argumento pro lado do Oscar. Paulinho é volante, gente. 74 gols. Só 3 golzinhos a menos que o Hulk fez lá. E ele ganhou 7 títulos. Eu acho que depois, quando a gente finalizar aqui esses outros nomes, eu vou propor um outro Acho desafio. que o Paulinho teria que ficar sozinho. Eu vou de GOAT. tentar fazer com que vocês deixem ali no GOAT só uns 3 nomes. Mas vamos ter, depois eu vou rearranjar isso aqui depois. Vou fazer esse desafio, hein? Mas vou colocar o Paulinho aqui agora no GOAT e a gente vai deixar o GOAT assim por enquanto. Porque agora temos que falar do nosso maestro, né? Pirlo. Eu era muito fã do Pirlo. Mas o Pirlo foi bem lá nos Estados Unidos? Me contem vocês. Pirlo, eu adoro Pirlo. Ele jogou muito nos Estados Unidos, ou seja, não acho que seja um jogou lá, mas olha, fez muito pouco. Pra mim fica ali no segundo patamar de baixo, férias remuneradas. Eu fiquei no burocrático, mas também se fosse férias eu também não me importaria em nada. Acho que é por aí. Se existisse um escalão entre um e outro, era por ali. Eu vou de férias remuneradas porque ele era companheiro do Lampard quando eles tomaram aquela goleada vexatória lá no futebol dos Estados Unidos. Por enquanto, ali nos férias remuneradas, a gente tem 1, 2, 3 que jogaram na MLS, 2 da China. Agora vamos falar de Renato Augusto, outro
que foi para a Copa do Mundo jogando na China. Foram 5 anos de China, 150 jogos, 40 gols e 1 título. Vocês vão notar aí que os jogadores que jogaram na China tiveram mais sucesso nesse aspecto de títulos do que os que jogaram na Major League Soccer. Onde vocês colocam Renato Augusto? Para mim, fez a diferença. Renato Augusto, mesmo lá na China, ele já tinha aquilo de jogar pouco, né? Você vê a média aí, é 30 jogos por ano. O campeonato chinês é mais curto realmente, mas o Paulinho em 4 temporadas e ele em 5, o Paulinho tem 172 jogos, ele 150. Fez a diferença, não é um jogador que elevou tanto assim o nível do futebol chinês, mas era um belo jogador. Ainda é, né? Eu acho que é isso. O Renato Augusto, em forma, na melhor das condições, é um cara que sempre faz a diferença. Ele foi campeão lá, fez bons jogos, boas temporadas. Não está no primeiro patamar, mas está ali no segundo. Sempre fez a diferença. Agora temos aqui um outro ex-jogador do Chelsea. Está cheio de ex-jogador do Chelsea. Acho que os chineses amavam ex-jogadores do Chelsea, pelo jeito. Ricardo Carvalho era um cracaço da zaga. Ricardo Carvalho, onde vocês colocam ele lá? Eu sou fãzaço do Ricardo Carvalho. Acho que ele no auge no Chelsea, no Porto, e até ainda no início do Real Madrid ainda, era um dos melhores zagueiros do mundo. Ele foi lá de férias e nem férias direito ele passou lá. Ele mal jogou lá, ninguém nem lembra dele lá. Então jogou lá pra mim. Pra mim jogou lá, claramente. Foi veterano ali só pra conseguir a última maleta de dinheiro dele e ir pra casa mais tranquilo. Só abocanhou... Reformar a mansão, né? Ele só abocanhou um dinheirinho lá, gente. Foram exatos 5 jogos de Ricardo Carvalho. Talvez se tivesse um nível mais baixo de todos aqui, o Ricardo Carvalho era quem tinha que estar ocupando esse posto lá. Agora vamos falar de Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, que jogou no DC United na Major League Soccer. E hoje em dia é técnico do DC United, então ele até se interessou mais em que passar apenas férias lá. Fez uma temporada e meia, né? 25 gols. Eu acho que o Rooney é um jogador que eu tô em dúvida entre fez a diferença e burocrático, mas acho que fez a diferença. Eu tava na mesma dúvida. Eu acho que ele foi bem lá, assim, foi bem, fez a diferença. Talvez seja muito burocrático, talvez seja muito pouco. Ele fica bem naquela linha ali, né? Pra mim fez a diferença também, acho mais justo. Os dois colocam fez a diferença. Eu colocaria burocrático, mas eu acho justo também. O Rooney tem um lance icônico na Major League Soccer, não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, recomendo que pesquisem um lance que ele dá um carrinho ali na linha de meio campo, recupera a bola, o time tava perdendo, se eu não me engano, tinham perdido um pênalti, ele recupera a bola, faz um lançamento longo e o DC United faz um gol no último minuto e ganha um jogo épico. Um comentário aqui sobre a China e os Estados Unidos. A China buscava, os grandes clubes tinham muito dinheiro e buscavam vários jogadores de grande nível, né? Na MLS é muito mais difícil ser campeão, por quê? Porque, por exemplo, o Messi vai hoje pro Lanterna da MLS, ele só tem direito a 3 jogadores dos designated players, e a grana é meio que dividida, né, pela liga, então é mais difícil você ter um time que se sobressaia muito enquanto era o Guangzhou na China, modelo por exemplo, de playoffs, né, o que ainda te tira ainda mais a chance de... O mata-mata ainda tira, torna ainda mais imprevisível, né, então acho que o Rooney não chegou numa potência, ele chegou num clube para ajudou, fez a diferença para aquele clube, não conseguiu ser campeão, e não passou assim tanto tempo, por isso eu ficaria entre os dois, mas eu acho mais justo, fez a diferença. Pronto, vamos lá, tentar dar uma corridinha pra gente não ficar aqui com muito tempo, já estamos estourando o que nós tínhamos imaginado, e vamos falar agora de Bastian Schweinsteiger. Foi pra lá, depois fez uma longa carreira no Bayern, né? Foi pra lá depois de ter jogado de forma esquecível no Manchester United. Ele foi All-Star aí uma temporada, eu dei uma pesquisada em 2017, mas pra mim o Schweinsteiger burocrático. Eu acho que burocrático, ele jogou bastante, fez muitos jogos, nunca foi nem de perto o que era no Bayern de Munique, então fiquei pensando assim, será que ele foi só lá tirar umas férias? Mas ele teve lá seus bons momentos, exato. Então acho que burocrático é justo, acho que é justo. Tá até equilibrada aí nossa lista, né? Tá ficando bonito, mas no GOAT eu quero menos gente. Eu também. Vamos lá, Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, 17 joguinhos na China, 4 gols, pra mim jogou lá. Eu confesso que eu não lembrava. O próprio Tevez disse que passou uns meses de férias na China, né? Mas eu acho que foi pior que isso, ninguém nem lembra dele lá, né? Ele não deveria ter passado por lá. Esses jogadores que não querem
ir pro lugar e só vão por causa do dinheiro, eles não deveriam ter nem ido para lá. Essa que é a verdade. Isso é verdade. Faz mal pro esporte que a gente tanto ama, né? A gente quer ver os jogadores jogando nas melhores ligas e entregando o melhor deles por lá. Agora, vamos falar de Valderrama. É o nome mais antigo dessa lista. A gente até ficou na dúvida se colocaria, mas tem uma justificativa pro Valderrama estar lá. Por que o Valderrama tá aí? Foi a primeira estrela da MLS, assim, ele era um símbolo naquela época, na década de 90. Teve a Copa do Mundo de 94 para tentar ali impulsionar o futebol, né, o soccer, nos Estados Unidos. E o Valderrama é meio que um símbolo, assim, uma espécie de David Beckham da década de 90, mas ele não causou esse mesmo impacto em campo. Achei que você ia falar que né? Ele era tão bonito quanto, por isso. Não, Valderrama é bonitão, eu adoro esse cabelo aí, é estilo. Esse estilo marcou época, tem gente que não lembra o futebol do Valderrama, mas lembra do... Então ele era um pouco um símbolo, um sex symbol como foi o David Beckham, e merece estar ali e fez a diferença. Pra mim, fez a diferença. Ele foi MVP lá, que os americanos gostam, o jogador mais valioso uma vez. Enfim, jogou em 3 clubes diferentes, foi um símbolo importante, mas fez a diferença. Davi Villa. Villa jogou no New York City, certo? Jogou no New York City, 4 temporadas, 126 jogos e 80 gols. Mas excelente média de gols, mas como tantos outros desses que nós falamos, não foi campeão. Acho que é um jogador que jogou muito bem sempre que esteve lá. Realmente foi aquele jogador. Esse é o tipo de jogador que ele se entregou, né? Que os que os clubes deveriam ir atrás. Um jogador que realmente vai com vontade, né? Com aquele. Então eu acho que ele fez a diferença. Pode não ter sido campeão, não tá ali no nível dos primeiros, mas fez a diferença enquanto esteve lá. Entregou o melhor dele. Acompanhou o Eduardo. Foi outro que foi MVP, foi vice-artilheiro uma vez, fez a diferença também. Achei que vocês colocariam o Villa ali talvez um pouco mais alto, mas realmente por não ter ganhado nada, tem um peso, pesa um pouco. Witzel, o meia belga aí que tá de volta ao Atlético de Madrid. É um dos vários belgas aí que jogaram lá pela China. A gente poderia ter trago o Fellaini, o Yannick Carrasco, assim como poderíamos ter trago aqui Insigne ou, sei lá, Giovinco nos Estados Unidos, mas a gente precisava de ter uma listinha um pouco mais fechada. E aí escolhemos o Witzel para ser esse representante dos belgas, mas ele também não muda muita coisa não, ele foi mais ou menos igual a todos os outros belgas lá. Pois assim como todos esses outros, ele foi burocrático. O Witzel tem uma carreira curiosa, né? Ele foi do Benfica pro Zenit, para ganhar bem, depois foi para a China para ganhar ainda melhor, e aí depois ele foi para um caminho que ele poderia ter feito no início da carreira, que ele foi pro Borussia e depois pro Atlético de Madrid. Para mim é um jogador carreira burocrática. O Witzel para mim é o patão da volância ali, aquele jogador meio desinteressado, muito talento, é burocrático. Como a carreira dele toda foi uma passagem assim, ele foi lá, foi profissional, cumpriu, foi para a Copa do Mundo, estava na China, e aí depois ele vai pro Borussia Dortmund. Exato. Ok, e temos agora, eu falei que o Oscar era um dos que ainda estava por lá e o Chiellini é outro dos que ainda está por lá, mas no caso ele está por lá nos Estados Unidos. Como que está Chiellini nos Estados Unidos? Eu acho que ele não entrou mordido lá no futebol dos Estados Unidos. Ninguém lembra nem que ele tá lá. Eu adoro o Chiellini, acho que é um dos melhores zagueiros da geração dele. Ninguém nem lembra que ele tá lá. Então tá lá? Jogou lá. Jogou lá. Joga lá? Joga lá? Joga ainda? Eu coloquei férias, mas eu fiquei em dúvida. Ele tem 29 jogos pelo clube dele atual, ele foi substituído em 12. Então é um jogador que já tá ali na beira da aposentadoria, não aguenta nem jogar os 90 minutos. Coloquei férias, mas realmente está no limite, entre um e outro. É um Ricardo Carvalho gourmet nesse caso aí. Eu vou colocar o Chiellini aqui juntinho dele. Vou colocar do lado aqui, deixar o Tevez aqui pro outro lado. Do ladinho. Joga lá, porque ele ainda está em atividade. Exato. Talvez você não saiba disso, mas ainda está. Tá por lá, tá no time que o Bale jogava também. Gonzalo Higuaín aposentou e jogava no time de nosso Lionel, né? Nosso Inter Miami. Como que Gonzalo Higuaín foi lá pelos Estados Unidos? Boa pergunta. Esse para mim foi um dos mais difíceis de eu tentar fazer um ranking, assim, porque ele teve bons momentos, realmente muito bons, e uns, assim, que foi uma decepção total. Ele se esforçou.
Então, Chorou na despedida. eu diria burocrático, mas ao mesmo tempo eu quero colocar ele em fez a diferença, porque eu acho que é um jogador que se dedicou, então fico nessa dúvida. Eu vou de burocrático, mas não teria problema em fez a diferença, não. Eu te acompanho no burocrático, então. Eu concordo que foi burocrático e concordo que ele tentou, mas não conseguiu. E agora, pra gente fechar aqui, vamos de Obi Mikel. Tava com um pouco jogador do Chelsea aqui, a gente quis colocar mais um. Obi Mikel. Como que o Obi Mikel foi? O Obi Mikel jogou na China, gente. 2 temporadas, 31 jogos, 3 gols. É outro aí, limite, burocrático Totalmente e férias. esquecível, né? Mas acho que eu vou colocar férias. O time dele era o Tianjin, quase foi rebaixado nos 2 anos que ele jogou lá. Não, o Obi Mikel, pra mim, também é jogador mediano. Mas é férias. É isso, bem férias, vou de férias também. Então eu fico também entre férias e jogou lá, mas acho que foi mais de férias, ainda tentou jogar lá. Olha só, terminamos por aqui o nosso tier list. Ou não terminamos? Não sei. Vocês querem tentar deixar ali no Gold só 3 nomezinhos pra gente Pra mim já tá. Quantos nós temos? Nós temos 4. Se a gente conseguir deixar 3 ali, eu acho que fica... No momento temos Beckham, o único GOAT considerado da história ali da Major League Soccer, desses craques, e temos 3 GOATs pro futebol chinês. Acho que se fosse um GOAT pra cada, tava melhor, né? Mas se conseguimos deixar 3, eu vou deixar... Se for 2, Não, eu consigo 2 eu acho que Beckham e Paulinho, e Beckham encerra e a Paulinho discussão, né? e encerramos a discussão. Beckham e Paulinho sem discussão. Porque eu acho que Rebaixamos entre Oscar e Hulk, Oscar. eu ficaria com Oscar em GOAT. Ponto. Mas eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Paulinho tá num patamar muito acima do Hulk, do Oscar ainda. Assim como o Beckham, como nós falamos, é a imagem da MLS, ainda vai ser por muitos anos, ainda mais com esse movimento agora fora de campo. Gente, acho que isso aqui ficou bonito, tá? Temos 2 GOATs, um pro futebol dos Estados Unidos, um pro futebol chinês. Vamos fazer uns cálculos aqui. Segundo a nossa avaliação, temos jogadores que definitivamente entregaram tudo o que podiam e mudaram a liga onde que jogaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de 28, ou seja, menos da metade aí. Mas se a gente contar aí com os burocráticos, que chegaríamos a 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, dentro da nossa avaliação aqui, só 11 definitivamente não entregaram nada, foram lá só para encerrar a carreira. E é essa pergunta que a gente vai ficar agora para saber sobre os Mendy's, Benzema, Kanté, Firmino, Brozovic, Milinkovic, Savic e todo mundo que está indo aí para a Arábia Saudita. Como esses jogadores vão lá? Quem sabe? Daqui a um ano, final da temporada da Liga Saudita, a gente não volta aqui e faz um tier list dessa primeira experiência, dessa turma toda que foi lá acompanhar o Cristiano Ronaldo. Agradeço pela presença aqui, Eduardo Massa, Rodrigo Debrum, e voltamos para uma próxima, porque fazer isso aqui é muito divertido. Valeu, gente!